Oi, pessoal, boa tarde. Todos estão me ouvindo? O meu nome é Larissa, eu sou analista de marketing do Grupo Tocato e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o webinar Obtenha Insights para Estratégias no Segmento Automotivo. Essa apresentação, ela faz parte de uma série de conferências que nós estamos fazendo para compartilhar com vocês o conhecimento dos nossos especialistas em Business Intelligence e em transformação digital. Hoje, quem irá trazer todo o seu conhecimento é o Paulo Moraes. O Paulo é especialista em soluções de TI, com mais de 20 anos de experiência, voltada para a gestão de informação estratégica em empresas de médio e grande porte. Ele já trabalhou em grandes organizações como Lloyd Bank e WPD e tem mais de 7 anos de Grupo Tocato, sendo especialista em Business Intelligence e transformação digital. O Paulo ele tem ajudado muitas empresas a desenvolverem todo o seu potencial através de análises assertivas de dados. Lembrando que as perguntas elas podem ser feitas no chat e que ao final do webinar elas serão respondidas pelo nosso especialista. Pedimos, por favor, a gentileza de vocês manterem os microfones desligados durante a apresentação. É isso, obrigada, Paulo, é com você. Olá, Larissa, muito obrigado. Então, pessoal, vamos começar aí essa questão desses dados, né, do segmento automotivo, são muito interessantes, né? Então, aqui, supondo, né, que na sua organização, né, você queira analisar os seguintes dados, né, dados de compras, ou seja, imagine que você é um concessionário e que você tem lá um setor de compras, tem um setor de vendas, que é o setor comercial, e dentro do setor comercial existem também as metas, e você também queira trazer dados externos, dados de outras fontes. Então, com essas informações, você pode descobrir uma série de questões, né, sobre a sua empresa. Né? Normalmente, quando a gente utiliza esses dados, a gente quer saber alguma coisa, a gente procura em sistema. Né? Então, normalmente em sistema, a gente vai para um sistema e acha, por exemplo, dados de vendas. Tem algum áudio que está aberto aí que está atrapalhando um pouquinho. Eu não sei qual é deles aqui. Pronto. Ok. Então, aqui, pessoal, por exemplo, em vendas, então você como... Se você trabalhar numa área operacional, né, uma área onde está ligado, por exemplo, você é um vendedor, você vai olhar seu relatório de vendas, que é aquela coisa, como foi minha venda nesse mês, como foi a minha venda no mês passado. Então, o sistema ele vai te atender, né? E através dessas informações, você vai ver dados do dia a dia, né? Se você quer, por exemplo, conhecer, você trabalha no setor de compras, você vai querer utilizar... Deixa eu só ver o que eu fiquei, não quer andar aqui o PowerPoint pronto. Você quer ver a área de compras, você também vai no sistema e vê isso. E concessionária normalmente, por exemplo, se você trabalha em concessionária da Fiat, que usa o sistema da Fiat. Aí se de repente a sua empresa, que é um grupo, lhe transfere para trabalhar com Renault, vai usar o sistema da Renault. E cada sistema tem uma forma de interagir, né? Então, você vai usar essas informações. Mas aí, do ponto de vista de gestão, há uma necessidade de cruzar essas informações. E é aí onde os sistemas, eles oferecem as informações do dia a dia de uma maneira interessante, que dá para medir. Mas gestor, né, ele tem uma visão estratégica, né? Aquela visão, peraí, mas como foram as vendas do ano passado? Como foram as compras do ano passado em relação a esse ano? Quando você começa a mexer na linha do tempo, você vai perceber que os relatórios de sistema, ele não agrega, ele não cruza informações de áreas diferentes para trazer métricas, vamos dizer assim, de acordo com a sua linha de pensamento, porque os relatórios de sistema, eles são lineares. Alguém fez um relatório que é assim, a venda pela compra por vendedor, aí está lá fixo. Mas aí você diz, não, eu quero ver o percentual de meta que foi atingido no setor de vendas e quero ver quando foram as compras dessas vendas. E aí eu quero ver também das pessoas que compraram um Renault Sandero, o que é que elas têm dito nas redes sociais.
Então, veja que aí começa a complexidade. Porque isso na cabeça de um gestor, na nossa cabeça, da área de negócios, é uma pergunta tranquila, né? Uma pergunta natural, mas só que quem é de TI, né, tem aquela produziu alguma coisa linear. Então a gente vai ver que é possível a gente sair do linear, né? E isso não é culpa das ferramentas que trabalham com esses dados, porque essas ferramentas trabalham com painéis isolados. Tem até algumas ferramentas de business intelligence que fazem análise, mas são análises também localizadas e isoladas, né? E há uma complexidade por trás disso, porque existem dados que vêm da sua organização, mas tem dados que vêm de outros sistemas, e tem dados que vêm de planilhas, né? A famosa... as planilhas são a ferramenta mais usada, né? Não tem no sistema, faço na planilha, e sou feliz. Quero fazer um estudo de meta, o sistema não tem meta, não, faço na planilha, e sou feliz. Porém, quando você quer juntar tudo isso, é preciso ter algo que traga uma robustez, que essa é a proposta da ferramenta que a gente vai mostrar, mas eu não vou focar muito na ferramenta, mas sim no uso. E como eu posso... qual é a vantagem de ter a ferramenta, mas não do ponto de vista da ferramenta, do ponto de vista do negócio. Então, o ClickSense, ele faz uma espécie de extração de dados, ele transforma os dados e traz para você a informação da seguinte forma que está sendo apresentada. Ele conecta compras com vendas, com metas e com outras fontes, como se fosse uma linha viva. Então, agora a gente vai ver isso na prática, né, e vamos focar nas descobertas que a gente pode fazer através dessa ferramenta, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o painel só para vocês verem. Então, aqui, cada ícone desse aqui, ele representa um grupo de informação ou mais de um grupo. Então, eu coloquei aqui em cores, são como a gente chamaria de dashboards ou painéis. Então, aqui nesses três primeiros, a gente vai ver aquele painel tipo velocímetro de carro, onde a gente olha para o painel e a gente vê, quando a gente está no carro, né, a gente olha lá, a velocidade está 120 e o radar da estrada está 100. Opa, baixa aí. Né? Então, a gente está vendo aquele painel que a gente bate o olho e vê se a situação está boa. Poderia ser aquela informação que o gestor precisa, onde ele olha e diz assim, esse indicador aqui da venda, a gente está agora em outubro, né? Aí você sabe que é uma ansiedade, né, no mercado, porque quando for a partir do dia 20 de novembro, o pessoal recebe o 13º, começa aquela guerra para fechar o ano e fazer que o ano seja um ano brilhante, né? Então, aí o gestor vai olhar nesse tipo de painel e ele vai olhar como é que está a saúde até aquele prazo, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um painel de meta, por exemplo, e estou vendo aqui, ó, a meta foi essa quantidade aqui e a gente vendeu essa quantidade aqui. Aqui é 51 mil, quase 52 mil, e vendeu, por exemplo, 56 mil. Oba, a gente passou 8,74%. Então, aqui é um infográfico bem interessante, que fica, você bate o olho e tem uma noção, né, de grandeza, e tem um detalhe da grandeza aqui e o percentual de conversão. Mas o meu grupo é um grupo que trabalha com várias... Eu tenho uma concessionária da Volks, eu tenho concessionária da Renault, da Fiat e da Chevrolet. Como é que está a saúde agora por concessionária? A Volks, a gente está aí, ó, 0,15 da meta, ou seja, passei um pouquinho da meta para o ano, isso aqui é como se fosse a meta anual, né? E aí, uma comparação da meta, né, com o valor com o valor no olho. Imagine que o da Fiat aqui, ele ficou também acima da meta, passou de 20%, né? Então aqui ele só ficou 20,76, aí estourou o velocímetro. Foi tão bom que estourou o velocímetro, foi ótimo. Não aparece, porque a gente fez uma classificação aqui de menos 20% até 20%. Obviamente que isso é customizável, só para dar uma ideia para vocês. Mas eu gosto de ver o detalhe do detalhe dos números. Então você pode ter no painel isso aqui. Aí já tem outro gestor dizendo, eu gosto de ver a foto dos carros. E eu quero que você coloque a foto de acordo com o resultado. Se a venda foi boa, fique azul. Se a meta ficou próximo da meta, até tantos por cento, fique laranja.
e se foi abaixo da meta, fique vermelho. Então, é uma forma de você visualizar esses números intercruzados. Então, é bem interessante o que a gente chama de dashboard, porque bate o olho e vê a informação. Mas, além disso, é interessante, quando a gente vai analisar números, veja que eu já estou mostrando para vocês, já na ferramenta, que aquele PowerPoint que eu mostrei agora há pouco, que dizia quais são as áreas, já estão integradas. Ou seja, já houve esse trabalhinho aí de construir esses dados, e aí então vocês vão ver o poder que é quando a gente consegue fazer isso. Então eu vou entrar aqui, ó, os azuisinhos aqui representam as vendas, esses aqui, ó. Esse vermelhinho, eu botei vermelho de propósito, porque para uma concessionária compra é gasto, né? Eu estou comprando carro, né? E aí eu vendo e vou ver a diferença entre eles. Então também tem painéis, a gente chama painéis, a gente criou para vocês aí, para vocês verem como é interessante, os painéis 360 graus. Por que 360? Porque é aquilo que eu falei no começo. Os relatórios de sistema, eles são lineares, mesmo que eles sejam analíticos, eles são sempre chumbados, né? Ele vem, você diz, eu quero, vai pela criatividade, eu quero um gráfico assim, assim, assim. Mas só que a nossa cabeça, a cabeça do ser humano, ele é feita de perguntas imprevistas. Ele vai vir uma necessidade para você que vai dizer, não, mas eu não quero por isso, eu quero agora por aquilo. São tantas combinações, né, que a gente tem um painel onde a gente traz todas as combinações possíveis. Por exemplo, o que é uma venda? A gente tem um pedido de venda e tem a nota fiscal de venda. Então, de repente, eu trouxe a nota fiscal de venda com tudo que ela tem. Então, se na nota fiscal de venda tem vendedor, tem. Opa, tem vendedor. Tem a marca do veículo? Tem. Tem o município. Ah, peraí, mas que município é esse? Não é o município? O meu município não faz sentido, vai ser sempre o mesmo. Não, tem um município de quem está comprando. Está lá na nota ou está nos dados do comprador, né? Dados do cliente. E aí tem um motor, tem um modelo, tem a loja, tem o ano do modelo. Aqui eu coloquei alguns, né? Na verdade, tem talvez 30 itens. Isso aqui representa as possibilidades de análise. Eu posso analisar meus números por motor, por modelo, por loja. Eu posso colocar a idade de quem está comprando, para eu traçar um perfil, né, do meu comprador, né, do meu cliente. Então, aqui a gente já está vendo aqui nesse painel os dados de todo o tempo, tá? Então, note que aqui, ó, esse branquinho aqui, ele está mostrando os 3 últimos anos, né? O ano atual, o ano anterior e o ano de 2017. E todos os meses. Ah, mas eu quero analisar esse ano. Então, vamos lá. Veja como é simples. Cliquei aqui, já reagiu para esse ano. Tá bom. Qual é o valor que eu quero analisar? Então, aqui a gente pode ter, ó, na venda, o valor total, que é o valor bruto da nota fiscal, a margem, uma margem bruta, obviamente. A gente poderia também cruzar com o sistema de custos. Veja que no início eu falei, compra, venda e meta. Ah, Paulão, mas pode colocar custo? Pode. Note que o custo, ele tem uma outra linha do tempo. A compra tem uma linha do tempo, a venda tem uma linha do tempo, custos tem a sua linha do tempo. Então, é interessante. Quando esse projeto cresce, ele pode trazer esses dados. Eu posso trazer a data da entrega e ver uma análise desde que o cliente fez o pedido, o que a gente fez o pedido para a fábrica, até chegar na entrega. Quanto tempo levou? Pode. A gente pega os dados de entrega, ou seja, dados da área de logística, dados da área de acompanhamento, do roteiro, etc., trazer para cá também. Então, veja que é interessante. Quanto mais coisas eu trouxer para um único contexto, mais descobertas eu vou poder fazer. Então, bora fazer descobertas aqui com o valor bruto, tá? E por vendedor. Então, logo de cara, vocês percebem, eu vou até magnificar, ó, se tiver pequeno, aí você pode fazer assim, ele fica bem grande. E aí, eu estou vendo que o Juan, ele é o melhor vendedor de 2019. Né? Depois vem a Lídia Kodama. Isso aqui é números globais. Então, a gente tem uma técnica, né, para analisar, que é como se fosse qualquer pergunta. Por isso que o nome do painel é qualquer pergunta. Eu quero analisar, então, esse daqui, esse vendedor, a Lídia e o Benjamin. São os 3 maiores até o momento. Tá ok. A gente viu aqui valores brutos, mas foi o valor somado do ano. Então, eu queria ver, por exemplo, como é que foi a evolução mês a mês de cada um desses vendedores. Então, eu posso vir aqui nesse gráfico aqui do lado
e eu posso comparar. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Então, veja só que batimento cardíaco, né? Aqui, ó, eu estou vendo que em janeiro, o vendedor Benjamin. Então, o Benjamin, ó, se a gente quiser magnificar, a gente pode clicar aqui e destacar a pessoa. O Juan, ele é um vendedor que ele vem vendendo bem, começa o ano melhor que os outros, ó. Eu vou traçando o perfil da informação. Quando chegou aqui no mês de setembro, ele se sobressaiu sobre os demais colegas. Quer dizer que nem aquele vendedor que a venda melhor dele é no final do ano. Apesar de que ele tem boas vendas em final do ano. Né? Apesar, é porque, desculpa, aqui eu estou falando de 2019, mas como se fosse o ano que já aconteceu, tá? Porque aí eu estou fazendo análise preditiva, né? Vamos dizer assim, mas não é, porque os dados. É como se o ano fosse fechado, o ano 2019. Então, quando ele chegou em dezembro, veja como a gente está na frente, né? A gente já está querendo mostrar coisas que não aconteceram ainda, que é possível no clique, porque a gente também pode fazer análise preditiva e ele aparecer aqui a predição de qualquer coisa que esteja aí na venda, de acordo com o histórico, né? Mas aqui no caso, não, foi venda mesmo. Ah, tá bom, foi bom. Eu quero ver então do Benjamin. Ó, o Benjamin ali, ó. E vou tirar aqui o Juan. Ah, não, tá bom. O Benjamin é um vendedor interessante, porque ele no mês de março, que pelo que eu me lembro é um mês muito difícil na área comercial, né? No mês de março, que o Brasil está começando a andar. Eu lembro que em janeiro, eu posso estar falando uma besteira, mas teve um 2017, alguma coisa assim. Janeiro é um mês que vende bem. O pessoal está de férias e sai para pechinchar preço de carro. Aí depois dá uma queda. Bom, eu estou falando, né? Mas assim, esses números aqui são de teste. Então, aqui a venda dele, ó, desse vendedor é nesse período. Aí alguém vai dizer, poxa, ele fugiu a curva. Que tal? Veja que é uma pergunta que o gestor faz de maneira imprevista. Que tal a gente analisar o que foi que provocou essa venda, né? A gente está vendo a venda bruta, então vai vir a pergunta. Então, naquele primeiro gráfico, que é um comparador, a gente vê as grandezas somadas, né? E agora, quando a gente traz na linha do tempo, ali é como se fosse a média, pode ser uma média. Só que, assim, se a gente analisa as coisas pela média, é um perigo para o nosso negócio. Por quê? Pela média, imagine que eu esteja com 70 graus na cabeça, minha temperatura, e 0 grau no pé. Eu estou morto. Pela média, ele vai dar 30 e alguma coisa, que estaria vivo. Mas a verdade, se a gente for analisar, é que média, ele dá um indicativo, mas eu preciso ter a flexibilidade de olhar as grandezas e poder quebrar essas grandezas pelo específico. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Uma vez que eu escolhi aqui o Benjamin, eu vou selecionar aqui, ó, nesse período aqui, só essa faixa, para depois a gente ver o que foi que provocou. Então, uma pergunta natural para a gente, eu vejo que agora eu voltando para cá, ficou só o Benjamin, à medida que a gente clica, ele filtra. Né? Esse clique com que é coisa de sueco, mas o clique, né, dá essa ideia. Eu clico e vejo um resultado. Ele sempre está pronto para responder a próxima pergunta. Então, peraí, se ele foi assim, o que foi que ele vendeu? Então, vamos mudar aqui. Lembra que eu disse a vocês que a gente pode mostrar a informação por qualquer ponto de vista daquele assunto, que no caso aqui é vendas. Vou colocar aqui para saber qual é a marca. Olha só, já dá para saber que nesse período, né, aqui em cima não vai deixar dúvida, entre fevereiro até maio. Aí você diz, Paulão, por que o abril ele está cinza escuro? O clique ele já diz para você que esse painel, que não houve venda desse vendedor do mês de abril. Vai ver que é o mês que ele tira férias. Aí, mas mesmo assim, ó, ele pulou aqui de fevereiro, aí veio março e abril, ele deu esse salto em março. A média dele desses 3 meses foi boa. E foi carro da Renault. Quer dizer que esse cara, em Chevrolet, ele vendeu quase nada. É multimarcas, né? No caso aí, né? Essa loja que ele trabalha é multimarcas. E poderia ser uma loja de usados, não tem nenhum problema. Mas aí é de carro novo. Aí ele vendeu o Renault. Ah, e qual é o carro da Renault? Né? Então a gente pode já vir para esse gráfico aqui, por exemplo, novamente. Eu posso fazer a mesma coisa. A mesma coisa que eu faço lá no gráfico de barras, eu posso fazer aqui. Vou colocar aqui por modelo. Então aqui ele está mostrando. Aqui, deixa eu colocar aqui o valor total. Ele está mostrando, então, que o modelo. Ah, tá. Ele está mostrando de todas as marcas. Deixa eu só voltar aqui, que o negócio é na hora, né? Então, eu vou colocar aqui só Renault.
Pronto. Ah, entendi, porque lá não apareceu. Olha só que interessante. Sabe por que não apareceu? Porque esse cara isolado aqui, eu vou deixar ele maior, ele está sozinho aqui. Ele não teve vendas em fevereiro nem em maio. Bom, isso aí é um dado de teste, tá? Isso no mundo real não é bem assim, né? Mas aqui ele está mostrando, mas é uma descoberta, que ele vendeu só naquele mês, ou seja, ele pegou alguma promoção de sandeiro, houve alguma campanha que houve, e o cara foi fera nessa promoção e vendeu 43,09 milhões, né? Por isso que ele está aqui destacado. Então, à medida que você veja essa flexibilidade, como ela é importante, né? A gente poder analisar, tá? Eu continuo ainda nesse contexto. Veja, eu descobri isso, eu vi as vendas do Benjamin, eu agora vou fixar aqui que eu quero só Renault, né? Eu vou trocar aqui a marca, né? Vou colocar aqui o modelo ó, nessa grandeza e vou ver que foi Sandero. E aí vem a seguinte questão: ele vendeu quantas unidades, né? Se eu estou aqui por valor, eu troco. Não, vou colocar aqui por unidades. Vamos ver aqui, o QTD Carros, né? Ah, tá. Eu não selecionei para esse gráfico. Tá, tudo bem. Ele não mostra aí esse dado, porque eu não selecionei para esse gráfico. Então, deixa eu só limpar aqui novamente para ele limpar. Pronto, agora em quantidade de carros. Aí o dado daquele mês não estava contemplando esses números, mas está aqui, ó, modelo Sandero, 1.200, ainda continua aqui o vendedor, certo? Ele vendeu 1.200. Agora me chamou a atenção o seguinte, ele vendeu 1.200, mas quantos carros a gente comprou de Sandero para essa unidade? Então a gente poderia vir aqui, ó, o painel de compras. Veja que eu não troquei os filtros e vou para cá para o painel de compras e vou ver aqui esse dado, quanto foi aqui, não houve compra naquele mês, porque eu não escolhi um determinado ano e um determinado mês, então por que está zero? Porque o carro foi comprado antes. Então, se fosse uma empresa, é um planejamento ruim, né? Porque se eu tive uma venda tão boa assim num mês, né? Aqui está como se fosse um saldo negativo, porque eu vendi 1.023, mas não entrou. Então, quer dizer que se eu tiver uma venda alta no próximo mês, eu não tenho carro no estoque para vender. Então, aqui ele vai vendo. Aí você diz, poxa, já que eu estou na compra, vou começar uma outra análise. Eu vou limpar todos os filtros, né? E eu vou querer ver no global como é que é esse fluxo. Como é que foi por ano esse fluxo. Então, aqui já está mostrando para vocês ó, que no ano 2017 eu comprei 8.000 veículos, o meu custo médio foi esse, o valor de compra foi esse, e o valor de venda e a quantidade foi essa. E aqui ó, eu tive um saldo de 42, foi ótimo, porque eu consegui desaguar as vendas de 2016. Quando chegou em 2018, eu comprei 39 mil veículos, então aqui eu já estou vendo uma comparação natural entre compra e venda num único painel, de uma forma interessante de se analisar. Outra forma que eu poderia analisar a compra, eu coloquei puxando para vermelho para lembrar que é uma despesa, né, para a empresa. A gente pode fazer a mesma análise aqui, ó, só que pelos dados da compra. Aqui a marca é como se fosse o fornecedor, né, que eu comprei o carro. E o motor, poxa, eu quero saber quantos carros de motorização 2.0 eu comprei. Eu saio clicando. Ó. E como foi essa compra ao longo do ano? Aí está ali novamente, ó, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver ó, como foi que eu fui comprando. Aqui está em valor, eu vou colocar em unidade, em quantidade, e aí está a quantidade, ó, 240, depois 1.300, 1.750. Quando chegou aqui em setembro, 3.000 veículos, que é se preparando para o final do ano. E aí eu já comprei pouquinho para suprir o mês de dezembro. Né? Então, aí mais uma vez, aí vem outro, o gestor pensa assim, e como foi a distribuição de venda? Aí começa tudo de novo. Então, é como se fosse um ciclo de estudo, onde você vai estudando as coisas de acordo com a sua necessidade de análise. Então, uma vez que você faz isso, é uma riqueza você ter essas possibilidades. Então, esse tipo de painel 360 dá para a gente ter esse tipo de visão. Né? E é muito curioso. A gente tem na área industrial, por exemplo, a gente chegou a analisar toda a parte de compra e venda e produção e entrega, e você descobrir, por exemplo, eu quero fazer uma análise do tipo essa daqui, ó, por exemplo. E se
eu aumentar a minha venda em tantos por cento para o próximo ano, como é que vai ficar o meu preço se o fabricante aumentar o custo em 2%. Então, vou isolar aqui, por exemplo, eu vou me sentar numa mesa de negociação com a Fiat. Aí eu vou marcar aqui o Palio 2019 1.0 e o 2019 1.6. Na virada do ano, já houve a mudança de versão. Esse preço é o preço praticado até dezembro e eu sei que a partir de janeiro a Fiat já me avisou que vai aumentar seu custo, seu preço em 2%. Então, aí vejam o interessante. Pelo preço atual das vendas desse ano, um ano fechado, tá? Faz de conta que a gente está em 31 de dezembro, a minha margem foi 2,24 milhões, tá? E aqui nesse detalhe aqui embaixo, ele está dizendo aqui a margem em valor, em percentual foi 2,56. E aqui em valor foi a soma desses dois, que deu 2,4 milhões. O meu custo foi esse, ó, e aqui é o preço médio. Aí note que tem uma caixinha azul aqui que mostra o simulado. Então eu posso fazer esse estudo, que não é análise preditiva, obviamente, isso é uma fórmula matemática. Que a gente até pode usar um Excel para fazer isso, mas quando chega na ferramenta, eu posso ir estudar por qualquer carro. Eu escolho o carro e faço. Eu escolho uma marca e faço. Eu escolho uma loja e faço. Então, esse dinamismo é fundamental, porque a gente não tem tempo a perder de ficar criando planilha específica, né? E na planilha você tem que copiar o dado toda hora, atualizar o dado, copia e cola, exporta, copia e cola. Aqui, essa análise ele já está pronta para você. Então, a Fiat disse para mim que vai aumentar em 2%. E aí, caso ela aumente, se eu mantiver o mesmo preço, ou seja, não repassar o preço para o consumidor, eu vou ter uma margem de menos 2%, ou seja, eu vou trabalhar de graça para a Fiat, né? Então, não é interessante. Ó. A minha margem simulada ia dar um valor negativo de 1,75 sobre o valor que eu faturei. Tá? Então, quer dizer, seria muito ruim. Então, eu teria que aumentar meu preço, talvez aqui, até para melhorar a minha margem, em 3%. Aí, se aumentar, aí vem o CI, né? Se aumentar em 3%, diante dessa nova realidade. Então, esse painel aqui, ele é interessante até para você, como diz o jargão, chorar, né? Você vai lá se reunir com o fornecedor e diz, olha, a realidade, a gente pode colocar aqui é um painel simples, né? Mas imagine que aqui você pode colocar os indicadores de inflação, você coloca outros indicadores de mercado nesse painel, você também coloca depreciação, de repente, se for um carro, questão de peças, estudo de peças, né? Sei lá, algum outro indicador de estudo de dados de manutenção que vai ser considerado pela compra o carro está apresentando muito problema, aí chegar aqui, coloca esse dado e dá aquela chorada lá com o fornecedor, olha, Fiat, se vocês fizerem isso, vai acabar com o nosso negócio, vai prejudicar. Não, é só vocês aumentarem o preço. Eu disse, mas o mercado está ruim. Você sabe que para quem é da área comercial, quem vende, nunca está bom, né? Sempre para quem vai comprar as coisas, dá aquela chance, não, é porque o mercado está muito ruim, então... Aí o cara lá, tá bom, então vamos aumentar para vocês, são um grupo que vende muito, até para você mostrar para eles, ó, a gente vendeu bastante, a gente vendeu isso aqui tudo, e a gente não vai vender a mesma quantidade. Ah, tá bom, então vocês choraram muito, baixou para 1%. E aí você aumenta o seu preço só em 2%. Né? Lógico que você não vai revelar isso aqui, né, para o seu fornecedor. Que você vai aumentar um pouco a sua margem nesse ano. Você queria passar de 2,56 para 3,58. Então, esse tipo de análise, sim, ele é muito fantástico. Porque eu participei de um projeto numa indústria, e o cara disse assim, poxa, próximo ano a demanda vai crescer. Eu preciso fazer o seguinte estudo. Eu invisto em mais máquinas para produzir ou invisto em contratar mais pessoas. Isso podia ser um estudo da área de autopeças. Né? Eu estou prevendo que a demanda vai aumentar em 20%, né? E aí, com base no ano passado, como é que eu faço para atender melhor o meu cliente? Vou ter que contratar mais gente, eu vou pegar essa gente e vou aumentar a jornada, então você vai ter indicadores de RH cruzando com essas informações. Então, é uma riqueza muito grande. Então, continuando aqui, só para mostrar mais um pouquinho do potencial para vocês, a gente pode fazer análise de redes sociais e trazer aqui, por exemplo, essa eu fiz pegando os dados dos fabricantes e analisando os canais, né? E aqui eu vejo que a Chevrolet Brasil teve esse valor. Então, aqui dentro do clique, você pode analisar e cruzar. Se eu filtrar aqui Chevrolet,
ele vai filtrar também as vendas da Chevrolet, se eu tivesse nas vendas. E quando ele vem para cá, aí ele contextualiza e vai mostrando essas informações, e eu posso chegar até no detalhe. Um dia eu fui fazer isso para uma indústria que produz máquinas de café, a gente descobriu que o vídeo mais assistido do YouTube era como hackear as cápsulas da máquina de café. E a turma, na hora lá, da área comercial, ficou rindo. Né? Então, a gente consegue trazer essa informação. Hoje, a gente consegue, através desse tipo de coisa, apagar incêndio em redes sociais. A gente percebe que há um vídeo lá, talvez falando mal, ou então alguém comentando no Facebook. E aqui a gente pode até exibir o vídeo, no caso do YouTube. Dá para pegar dados do seu site, que é o Google Analytics, dá para pegar dados do Google AdWords, quando você faz anúncios na internet, no Google, dados do Facebook, das campanhas de marketing do Facebook, dados, como eu falei, também das postagens das pessoas no Facebook. Então, aqui eu coloquei aqui ó, a marca Chevrolet e eu estou analisando aqui os dados das redes sociais. Aí eu poderia aqui, no caso, colocar o produto que eu estou vendendo e eu poderia colocar, ao invés do produto, colocar a minha marca, que é que ando falando da minha marca. E aqui vai aparecer, então, o horário que mais postam, o que é que estão comentando. E então dá para você fazer essa análise. Aqui é a análise estatística, e mais uma vez feita aquela do YouTube, eu posso ver postagem a postagem. O que é que foi que comentaram? Quantos compartilhamentos? Então aqui é a hora que você pode apagar um incêndio ou saber que uma campanha de marketing, por exemplo, esse aqui, ó, teve 299 curtidas. Você pode cruzar essas curtidas com as vendas. E aí eu fico sabendo se está dando certo a minha estratégia de marketing. Quer dizer, poxa, se está relacionado com as vendas, há um indicativo. No caso do site, se você faz um hot site com a propaganda da sua concessionária, como a pessoa clica num link lá para poder acionar alguma coisa, esse número de clicadas no link vai parar dentro do clique, vai parar dentro do painel de análise de vendas, um painel como aquele que a gente estava vendo, e aqui você troca o indicador, né? Nesse caso aqui não tem, nesse exemplo, que seria a análise de uma venda tal, ou seja, pegar dados de marketing e cruzar com isso aqui, com dados de redes sociais. Então, assim, é uma riqueza isso, porque eu não preciso pegar um relatório lá do Facebook, um relatório lá que não conversa com o meu sistema, não, traz ele para essa ferramenta, traz ele para o clique, ok? Então, é interessante. A gente pode montar painéis dashboard, onde aparece aqui os vendedores, o resultado deles, aí quando filtra aqui o vendedor. Esse é o famoso dashboard para colocar na tela de TV, onde a pessoa bate o olho pela manhã em alguma sala, pode colocar lá na área de vendas para o pessoal ficar acompanhando, e toda vez que a venda for crescendo, aí ele tocar um sino no final do dia, ou se não bateu, ele ficar com a carinha triste lá, etc. Fazer aquela coisa que traz dinamismo. Na área de produção, o pessoal gosta muito, para ficar analisando o tempo médio. Ah, mas o sistema que eu tenho tem isso. Ok, mas tem sistema que não tem. Aí ele vai ter. Então, essa é uma grande vantagem, né? Isso serve para RH também, para analisar falta, analisar indicadores. Você pode pegar dados do RH de falta e outros indicadores, trazer para cá para ver o impacto na venda. Ah, fulaninho adoece demais, é que a gente precisa fazer. Ele é um vendedor bom, mas está causando isso aqui. E entre eles, também, esse eu consegui montar através de captura de dados externos, os dados da FenaBrave. Ah, Paulo, mas a FenaBrave ela não tem, vamos dizer assim, um local público. Aí você pode usar um robô de software para fazer isso. É o famoso RPA, Robot Automation Process. Então, nós trabalhamos com a solução de RPA chamada EPF. Vocês podem nos procurar, a gente faz a POC com isso aí. Então, é muito interessante. Então, aqui, por exemplo, eu trazendo os dados das vendas da FenaBrave, o que é que isso pode ser útil para mim? Eu posso ver aqui, por exemplo, que como foi a minha venda, né? Então, aqui eu vou colocar aqui pelo indicador da venda, eu vendi 10,26 mil carros. Certo, ok. Aí alguém disse assim, a gente vendeu pouco, porque o mercado está ruim. Espera aí, vamos ver os dados da FenaBrave? Se lá na FenaBrave, naquele mês, foi um mês bom, então a pessoa disse ó, que no ano 2018 foi ruim, caiu para 3%. Né? Aí a gente vai comparar com os dados da FenaBrave,
Olha só, obviamente que os dados da FenaBrave, a FenaBrave abrange o Brasil todo. Mas quantos por cento a minha venda representa da FenaBrave? E o comportamento, né, que é que está aqui. Se a venda da FenaBrave aumentou e eu caí, entende? Se aumentou em relação ao ano passado, a gente pega os dados da FenaBrave de vários anos e eu caí, isso significa o quê? Que a venda, o mercado continua aquecido. Principalmente se eu quebrar a venda da FenaBrave de acordo com a região, de acordo com o meu estado, de acordo com a minha cidade. Então, veja que reforça determinados estudos sem você chamar nenhum especialista, nenhuma consultoria, pagar ninguém para fazer isso. É só trazer os dados da FenaBrave para esse contexto. Tá? Eu estou sendo um pouco rápido, porque tem muita coisa assim, interessante para mostrar. Uma outra coisa que a gente pode ver a gente pode trazer, por exemplo, vídeos de áreas externas. A gente pode colocar uma câmera lá, por exemplo, no caso da concessionária, colocar a câmera dentro da parte de peças para acompanhar o que o pessoal está fazendo. E nesse mesmo painel, a gente pode trazer indicadores. Né? Então, é aquela visão de Big Brother, né? Onde você vê as coisas acontecendo e vai acompanhando indicadores. Esse OE aqui, no caso, é para um fabricante. Aqui é um indicador de qualidade. É quantidade versus tempo versus rejeição. Aí, nisso tudo, vai dar um percentual. Então, aqui é só para vocês verem. Uma outra coisa interessante também seria a gente ver mapas relacionado a essas vendas, tá? Então, eu vou mostrar aqui um mapa bem interessante, onde a gente faz estudos de comportamento de loja. Olha só o que é que você pode ver, né? Se ele carregar aí. Então, aqui as minhas vendas, tá? Pelo município do cliente. Aqui, pessoal, eu não precisei pegar nenhum dado, vamos dizer assim, eu não precisei pegar nenhum dado de latitude e longitude. Eu só precisei pegar o nome do município. Então, essa ferramenta, ela consegue trazer para um mapa com base no município e fazer um estudo desse aqui. Ó. Então, peraí, Paulão, mas isso é uma teia de aranha, né? Tá, uma teia de aranha. Então, vamos supor, eu tenho lojas, vou colocar aqui por loja, tá? Que ficam localizadas aqui em 3 lugares. Eu tenho a Best Car, vou filtrar a Best Car. Ela está em Sertãozinho, em São Paulo. Já a outra, olha só como é interessante, está localizada em Marília. E eu tenho a outra que está localizada em São Paulo. Aí, veja que já está me chamando a atenção. Ó. Quando eu filtrei São Paulo, ele está mostrando o endereço de quem comprou, o município. Olha só, uma pessoa que está aqui, ó, no Ouro-Oeste, comprou carro para mim aqui. Poxa, mas se eu tenho uma filial em Marília, por que ele não foi procurar aqui? Será que ele não conhece que eu tenho uma concessionária aqui? Ou será que ele tem um apego a um determinado vendedor? Então, veja que eu estou fazendo pergunta imprevista já pelo que eu vi. Porque o que a gente vê leva a gente a fazer estudos. E agora eu vou trocar aqui para Marília, né, que é a outra loja. Vou limpar aqui a Quality Filial, vou botar a Best Car. Não, desculpa, essa é de São Paulo. E essa daqui. E aqui está isso aqui. Não, peraí, vamos voltar lá naquela. Eu lembrei agora de uma situação. Eu quero ver quais são os vendedores. Então, eu vou colocar aqui vendedor. Olha só, a Lídia Kodama é a que mais vendeu. Eu vou filtrar só ela, então. Vou só os carros que ela vende. Opa, foi ela que foi responsável por aquela venda. Poxa, ela é excelente vendedora. Mas os carros, que a maioria está fora aqui da Grande São Paulo, não é? Então, talvez fosse mais interessante eu deslocar essa vendedora, fazer uma proposta para ela, uma proposta gorda, tá, pessoal? Para que ela venha vender carro aqui, porque ela atende muito bem. Vai ver que ela tem aquele sotaque do interior de São Paulo, né? Eu sou de Recife, mas eu morei em Sorocaba, e eu sei que em Sorocaba o R, né? O pessoal puxa mais o R, né? É o interior, né? Mesmo, né? Então, vai ver que esse sotaque dela dá uma as pessoas gostam, as pessoas que vêm do interior se identificam com ela. Então, por que não trazer ela para outra unidade? Então, você já tem um insight interessante de como você melhorar, você aperfeiçoar e crescer. Então, cada vez mais você vai fazendo estudos desse tipo. Uma outra coisa que o mapa pode ajudar a gente, um outro exemplo, isso é só exemplos bobos, tá? Feito assim rapidamente. Por exemplo, como é que vai desde que eu pedi um carro ao meu fabricante até a entrega. Né? A gente pede, por exemplo, para a Fiat, como é que se comporta o tempo que leva para ser entregue. Né?
Então, isso aqui é do ponto de vista do fabricante, né, das marcas. Né? Então, aqui ele pode, por exemplo, trazer e ver os dados e comparar esses dados. Por exemplo, eu vou pegar aqui a Ford, tá? Eu já estou quase terminando para abrir para a pergunta, vou correr um pouquinho, colocar aqui por marca, e eu estou comprando o carro da Ford. Aí, como é que foi as minhas compras? Aqui é como se fosse a análise do roteiro da nota fiscal, abrangendo a entrega, né? Toda a parte de logística. E aqui eu estou vendo que, na média, o carro da Ford leva 7,92 horas para chegar aqui, tá? Numa entrega aqui em São Paulo. Só que aqui ele está mostrando no gráfico, note que a linhazinha aqui muda de cor. Nesse trecho, ele ficou laranja. Nesse trecho foi o mais crítico, o que mais demorou. Ele levou 11 horas. Nesse trecho aqui, ele levou 8 horas. E nesse trecho aqui foi rápido, foi 5 horas. Tá? Aí você diz, tá bom. Esse é o que está na nota fiscal. Né? Eu quero ver, então, como é que seria no Google Maps. Se no Google Maps esse tempo leva esse tempo mesmo. Então eu posso passar o mouse aqui, eu apertei um botãozinho ali. Ele agora fez um mashup com o Google Maps. Ele foi lá no Google Maps. Ele vai simular o tempo de roteiro daquela viagem no Google Maps. Aí que daria 9 horas. Ou seja, por um caminho aqui daria 9 horas, por outro 10. Então foi até bom. Né? O caminho que ele está fazendo, ele deve estar com uma velocidade acima da média. E aí a gente pode fazer estudos do tipo, já que eu estou no Google Maps, eu posso dizer, por exemplo, se ele sair de tal hora, como seria? A gente pode colocar mais opções, aí a gente vai para o Google Maps e a gente faz essa análise. Né? Então ele mantém um contexto lá da análise, traz aqui para o Google Maps, obviamente ele abriu o browser, e a gente diz assim, não, ele não vai sair agora, ele vai sair, que essa hora é a hora atual, né? Ele vai sair mais cedo. Então eu vou colocar aqui, ele vai sair de 2 da manhã. Não sei se é um horário bom, né? Eu vou botar aqui de 6 horas da manhã. Ou então tarde da noite, né? Pronto, aqui de 10h30. Aí já vai mudar o comportamento da hora, né? Então, dá para você fazer esse tipo de estudo. E o interessante é que você pode também fazer o seguinte. Eu estou vendo aqui que tem 3 transportadoras. Por que eu consigo cruzar com transportadora? Porque na nota fiscal tem a placa. Pela placa eu chego na transportadora e aí eu envolvo a transportadora aí para fazer uma guerra em transportadora. Eu preciso trabalhar com a melhor transportadora. Eu vou escolher essa daqui, ó. Olha só, essas super entregas, ficou tudo vermelho. Então, vou desabilitar aqui o Google Maps. Então, peraí, então vou colocar outra e tirar essa. Ó, essa já trabalha melhor. A média foi 6,75. E essa média, a média de todas as rotas, tá, pessoal? Não é somada, não. É média. Aqui deu 9 horas, ou seja, essas super entregas eu preciso ter uma conversa com o dono para rever o contrato. Então, notem que são coisas que você nem imagina que dá para descobrir, né? Através de uma ferramenta como o Click. A outra coisa que eu coloquei aqui é que, às vezes, você pode querer ver, por exemplo, no Street View, uma determinada informação no mapa. Então, ele já tem essa integração aí, é só colocar os parâmetros, né? E ele vai mostrar lá a região. É mais para algumas situações, né? Onde a pessoa quer ter noção realmente de onde ele está. Não é em real time, mas sim, vamos dizer assim, de um determinado trecho. Onde é que fica a minha loja? Eu quero ver minha loja, ela lá, no Street View. Aí dá para ver aqui e fica algo mais rico, né? Mas o que é interessante mesmo é a gente poder fazer comparações de rotas e tempos. A gente poderia pegar aquele outro mapa que a gente mostrou dos carros, por exemplo, aqui, ao invés de ter só a venda e para onde o cliente for, colocar um indicador de tempo aqui também. Né? Quanto tempo levou para eu fazer a entrega daquele cliente que mora longe? Se eu percebi, por exemplo, que a venda caiu para uma determinada região que eu faço entrega, eu posso dar uma analisada. Peraí, mas a gente está demorando muito para entregar esses carros. Será que a demora da entrega é pela marca? Então, tudo está aqui. Tudo a gente pode fazer. Ok? Então, a gente atingiu já o tempo limite aí. Eu vou abrir para perguntas. Quem quiser ir fazer perguntas. Bom, nós já temos uma pergunta aqui, é do Eduardo.
E ele pergunta: é Sim. possível fazer um cruzamento de dados para entender como está a venda do vendedor da região, comparado com os dados de mercado da Fenabrave? Exatamente. Naquele painel da Fenabrave, que eu montei, é um dado simulado, né? A gente não tem aqui, ó, a marca, eu tenho aqui, ó, o modelo, a loja. Lembra que na nota eu não tenho, no faturamento eu tenho qual foi o vendedor? É só colocar por vendedor. Então eu posso já que esse percentual é a venda da Fenabrave versus a minha venda e quantos por cento eu represento. Obviamente que é uma comparação aí da Fenabrave do Brasil todo. Aí se eu pego o dado da Fenabrave segmentado, eu chego mais próximo da realidade, né? Então o Juan foi o que mais atingiu, vamos dizer assim, um percentual próximo aos dados da Fenabrave. Eu posso pôr qualquer coisa. Uma vez, vou explicar assim, na, na compra, a gente pensa nisso aqui como se fossem documentos. Qual o documento que eu tenho na compra? Eu tenho uma nota, pedido de compra, nota fiscal de compra. Quais são as informações que tem ali? Aí eu já monto um painel da compra. Se eu fosse fazer um projeto que se quisesse analisar só a compra, em 3 semanas você vai ter o painel da compra para responder qualquer pergunta sobre compra. Até elucidando para vocês como é que se constrói uma aplicação dessa. A gente não faz uma aplicação de tudo ou nada, que é passar um ano fazendo para no final do ano ver se deu certo. A gente segmenta a aplicação por documento. Então, é fácil a gente entender, né? Por documento. Porque aí você isola no documento. Então, a gente vai lá no seu banco de dados e traz tudo que equivale ao documento. Aí entrega esse documento, esse painel, e você é feliz. Já começa a ser feliz. Porque você já começa a usar, né? Aí, agora, a próxima sprint, a gente chama de sprint, o carro do Scrum, aí a gente vai entregar a venda. Aí traz tudo sobre a venda. Só que quando a venda chega, você vai ter um painel sobre a venda, mas que cruza com a compra. E à medida que você vai expandindo esse projeto, quando chegar no final do ano, você vai tendo todo o poder das novas informações num cruzamento só. Então a gente até diz, existem outras ferramentas, outros concorrentes, que os painéis eles sempre são por área. E aí, para ele criar um painel que cruza a área 1 com a 2, por exemplo, se fosse criar esse aqui, que tem a venda pela compra, ele vai ter que construir de novo o projeto. Na nossa metodologia, é natural, à medida que vai entrando novas fontes de dados, ele já está cruzando. Porque o Click ele tem uma tecnologia que permite isso, que os nossos concorrentes não permitem. Isso é um assunto para um outro dia, mas é só para vocês saberem. Alguns concorrentes não conseguem fazer isso. Tá, nós temos mais uma pergunta do Eduardo também. Ele está perguntando: o painel que você citou, que pode ficar numa TV no salão de vendas, de quanto em quanto tempo ele é atualizado? Nós podemos definir isso? Pode, por quê? O ClickSense, essa ferramenta, ela permite com que você escolha objetos, como esse aqui, por exemplo, né? E eu coloque isso aqui no monitor. Quando a gente vai fazer isso, a gente coloca um HTML, uma página, que hospeda os gráficos que eu quero. E aí você diz qual é a frequência. Você diz, eu quero de 5 em 5 segundos. Aí de 5 em 5 segundos ele dá uma piscada e atualiza. Então, a frequência é definida pela necessidade. Na linha de produção, normalmente o pessoal bota de 20 em 20 segundos, né, de algumas empresas que a gente já fez projeto. Então, assim, é tranquilo. É porque, não sei se tem gente que usou a ferramenta ClickView, que é a anterior. No ClickView não era possível, mas nessa nova, você pode, tá, pessoal? Feito esse exemplo aqui da produção, você pode misturar qualquer coisa com o clique. Aqui dentro eu posso ter eu posso ter um gráfico do SAP. Se aquele gráfico estiver disponível para rodar num browser, ele pode entrar aqui dentro. E vice-versa. Eu posso ter uma intranet com um conjunto de informações que vem de sistema misturado com o clique. E aí você tem essa flexibilidade. Vou dar um exemplo de banco, tá? O Itaú, por exemplo, tem o Internet Bank, e aí ele pode pegar lá, na área que você entra lá como cliente, para mostrar os dados da sua conta corrente, ele ter gráficos da bolsa vindo do clique. Ele ter dados estatísticos das suas compras do cartão de crédito segmentado por tipo de compra, né? Eu comprei tanto de um produto. Então, assim, ele é totalmente disruptivo. Eu posso usar um painel inteiro
dentro de outra ferramenta ou dentro de um HTML, dentro de uma tela, e posso usar individualmente. Eu digo, eu só quero esse aqui. Então, ele tem uma área, né, na área assim, um pouco mais técnica, onde você... Mas ele ajuda você, ele diz, ó, é isso aqui que eu quero. Aí ele aponta e diz qual é o comando. Aí a pessoa pega aquela URL, aquele link, e embute dentro da outra ferramenta, e vice-versa. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Não? Todo mundo quietinho? Paulo, eu acho que é isso, então. Muito Pronto, ok. Vou obrigada. só mostrar isso aqui, que eu Pode ficar à esqueci de vontade. mostrar, bem rapidinho. É Tranquilo. o detonador de apresentações. É aquela necessidade que a gente tem, às vezes, de mostrar como se fosse um PowerPoint, mas só que vivo. Então, ele também tem isso, onde a gente monta. Aí, no meio da reunião, eu estou lá com os meus vendedores, aí alguém diz assim, não, mas me mostre aí, então, os dados somente do ano passado. Aí, quando era um PowerPoint, você se quebra, né? Então, aqui, você clica, interrompe a apresentação, vai para onde tirou aquela informação e faz um novo filtro aqui, por exemplo, para o ano 2017, mostra aqui para a pessoa, né? Pode até deixar grandão aqui, e diz, olha, está a tua pergunta respondida, e depois você volta aqui para onde você estava usando o apresentador. No final dessa apresentação, você também pode enviar um PPT já pronto, você pode exportar e etc. para alguém e dar de presente. E então, pode ser PPT ou PDF, ele gera. É só isso que eu havia esquecido de mencionar, porque isso é muito rico, porque você não vai ter que abrir tela para preparar uma apresentação. Eu trabalhei em áreas onde o meu chefe dizia antigamente, anos atrás, né, mais de 10 anos, que eu trabalho com Click há 7 anos, dizendo assim, Paulo, monte um relatório que faça isso, isso e isso. Aí, beleza, eu montava. Quando era no outro ano, ó, tá lembrado aquele relatório? Eu preciso dele daqui a 10 minutos. Aí não é bem assim, né? Eu tinha que ir lá, gerar para o Excel, gerar para o PowerPoint, e aqui é na hora, certo? Bom, É isso aí, então pessoal. acho que é isso, pessoal. Essa apresentação, a Dalton está perguntando, ela vai estar disponível, nós vamos encaminhar por e-mail para vocês, tá? Caso vocês tenham Isso. também mais alguma dúvida que surgir depois, é só entrar em contato pelo e-mail que vocês receberam o link da sala de conferência, que a gente direciona para o Paulo depois, para o nosso especialista, para ele responder. A gente agradece a presença de todos, tá? Muito obrigada pela participação. Paulo, muito obrigada pela tua disponibilidade, Muito obrigado pela atenção. pelo teu excelente conteúdo apresentado. E eu pediria que vocês ficassem atentos, né? Que em breve a gente vai divulgar, então, os próximos webinars. Muito, muito obrigada e uma boa tarde, pessoal.